Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para quem está aproveitando as madrugadas para estudar. Essa aula aqui estará disponível para vocês aqui no canal do YouTube, mas também no Google Meet. Nós estamos fazendo essa revisão aqui. Eu gostaria de deixar esclarecer que isso aqui não é um assunto aprofundado sobre controle de constitucionalidade, sobre hermenêutica constitucional, método de interpretação e princípios constitucionais. Nós vamos fazer uma revisão, portanto, a revisão a gente não vai se aprofundar, a gente vai falar sobre alguns pontos que foram tocados em sala de aula. Então, esses pontos serão importantes para a prova de vocês, tá? E vocês fiquem bem atentos ao que nós vamos falar, o que eu vou falar durante esse período aqui de revisão, tá? Então, quais são os pontos que nós vamos revisar hoje? Vamos revisar 4 ações do controle de constitucionalidade, quais sejam ADC, ADO, ADPF e ADI interventiva. Vamos revisar também métodos de interpretação e princípios de interpretação constitucional, tá? Então, vamos direto ao ponto, sem mais delongas, falar um pouquinho sobre ADC e ADO. Eu vou estar sempre consultando aqui minha sequenciazinha, meu esboço que eu fiz aqui, para que eu possa ir acompanhando o cronogramazinho aqui que eu fiz. Primeiro, vamos falar sobre ADC, depois a gente fala sobre ADO, ADPF, ADI interventiva e assim sucessivamente. Primeiro, ADC. A ação declaratória de constitucionalidade, ela teve a origem na emenda constitucional número 3, de 1993, tem como objeto lei ou ato normativo federal, claro, se for estadual também, mas desde que haja previsão nas constituições dos estados. Ela, diferentemente da ADI, que pode ser, o objeto pode ser lei ou ato normativo federal ou estadual em face da Constituição, nesse caso aqui, somente lei ou ato normativo federal em face da Constituição Federal. Quando for em face da Constituição Federal, claro, a competência será do STF. Quando houver previsão nos estados, a competência será dos estados, ou dos TJs, dos Tribunais de Justiça dos Estados. A ação declaratória de constitucionalidade, ela tem caráter dúplice, ou ambivalente, que aqui significa, se a ação for julgada procedente, então nós podemos dizer que a lei será considerada constitucional. Se a ação for julgada improcedente, então a lei será considerada inconstitucional. Então, se a julgada procedente, lei constitucional. Julgada improcedente, lei inconstitucional. Tá? Falei da competência, sempre do STF, quando for em face da Constituição Federal, e dos estados, quando houver previsão nos estados. Os legitimados, de acordo com a emenda constitucional 45, passaram a ser os mesmos 9 legitimados lá do artigo 103 da Constituição: presidente da República, Procurador-Geral da República, governador de Estado, mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa das Assembleias Legislativas, Partido Político com Representação do Congresso Nacional, Confederação Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Confederação Nacional, entidade de classe de âmbito nacional, Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Enfim, são 9 legitimados, que nós temos lá também os mesmos da ADI, os mesmos da ADC, são os mesmos da ADC, ok? Falando um pouquinho sobre a petição inicial, claro, a petição tem que ter aqueles requisitos, aqueles que a gente vê lá no 319 CPC, também a lei que regula a ADC prevê também quais são os requisitos, lá na lei 9868, temos lá os requisitos também da petição inicial. Lógico, ela tem que ter quais são os fundamentos, qual é a lei, tem que apresentar as controvérsias judiciais. Se há controvérsias judiciais, ela tem que demonstrar quais são as controvérsias, tem que apresentar os fundamentos do pedido, tá? E tudo isso mais que uma petição inicial, e lógico, todos os requisitos que uma petição inicial deve conter para que a lei, aliás, para que seja analisada pelo magistrado, no caso, pelos ministros do STF, quando for ajuizada perante o STF. Então, ponto importantíssimo, a controvérsia judicial deve estar presente sob pena de indeferimento da petição inicial por inépcia. Então, há que se apresentar quais são as controvérsias. E o que é controvérsia? Essa controvérsia judicial é o que, Givanilson? Controvérsia judicial, galera, é o seguinte: estados ou tribunais de justiça estão decidindo de forma diferente, vamos dizer assim. Aconteceu isso com a Lei Maria da Penha, quando alguns tribunais resolveram aplicar a Lei Maria da Penha também a homens. Alguns juízes diziam que aplicava isso também a homens, baseado no princípio da isonomia ou da igualdade substancial ou material,
No entanto, o STF, baseado, inclusive, nesse mesmo requisito, essa mesma fundamento, nesse mesmo fundamento do juiz, o STF disse o seguinte: não, de fato, ela é constitucional exatamente pelo princípio da isonomia, porque há uma desigualdade, sim, entre homens e mulheres. Essa desigualdade é uma desigualdade cultural, secular, enfim, e a lei foi considerada constitucional nesse ponto, exatamente porque obedece ao princípio da isonomia, ou da igualdade substancial ou material, tá? Então, se não apresentar as controvérsias judiciais, essa petição pode ser anulada. Assim como na ADI, a ADI no artigo 5º, a ADC no artigo 16 da 9868, a impossibilidade de desistência. Uma vez ajuizada a ação, não se pode desistir da ação, tá? Mas o PGR, quando ele apresenta, ele ajuiza a ação como autor da ação, ele, por exemplo, ajuizou a ação pedindo a constitucionalidade, que fosse declarada a constitucionalidade da lei. Depois, quando todos são ouvidos, os órgãos, enfim, a AGU, todo mundo é ouvido, e aí o PGR decide mudar o seu parecer, entendendo que a lei é inconstitucional. Isso configura desistência? De forma alguma. Não configura desistência, tá? Ele não pode desistir, ele apenas pode mudar o seu parecer como custo legis. Essa é uma possibilidade, ele é autor, depois, como for ouvido como custo legis, ele pode alterar o parecer sem problema nenhum, e isso não configura a desistência da ação, porque, de acordo com o artigo 16 da Lei 9868, não é possível desistência da ação, tá? Não se admite também, de acordo com o artigo 18 da Lei 9868, também não se admite a intervenção de terceiro, admitindo-se apenas, por meio do relator, a figura do amicus curiae. O amicus curiae, que é amigo da corte, ele pode sim adentrar ali no processo por meio de um despacho do relator, tá? Nesse caso, a AGU, falei agora há pouco sobre a AGU, né? A AGU não participa da ADC. É uma questão até lógica, se é declaração, o AGU, segundo a Constituição, ele deve pedir pela constitucionalidade da lei, no caso de uma ADI, deve defender a constitucionalidade aqui, como é a constitucionalidade, ele não vai participar. E é simples, na ADI é uma espécie de contraditório que ele forma, né? Vai se formar uma espécie de contraditório. Aqui não vai precisar desse contraditório, na ADC, portanto, aqui ele não precisa participar como custo legis, não, ele não precisa ter a participação do AGU, custo legis é o Ministério Público, é o PGR, tá? Então, isso não impede também que o relator encaminhe a ação para que a OGU se pronuncie. Às vezes o relator ele quer subsidiar melhor o seu entendimento, subsidiar melhor o seu fundamento, a sua decisão, e aí ele manda também para a OGU para ver o que é que a OGU tem a falar sobre aquela ação propriamente dita. Temos outras diligências na AGU? Claro, temos outras diligências também na AGU, pedido de informações, audiências públicas, enfim, tudo isso é possível também na AGU, segundo a Lei 9868. As decisões na AGU, não, desculpa, estou confundindo a AGU com a ADC. É possível ter diligência na ADC? Sim. As decisões na ADC são proferidas por 6 ministros, devendo estar previsto pelo menos 8 ministros, ou seja, 2/3 dos ministros são 11, então tem que estar presente pelo menos 8 ministros. E a decisão tem que ser por maioria absoluta, portanto, 6 ministros. Já falei do caráter dúplice, a validade somente após a publicação no DJE, não precisa ser o transjugado, a decisão é irrecorrível, tá? Não cabe recurso. Depois da decisão definitiva, ela tem efeitos erga omnes. O que é isso? Eficácia contra todos. Também tem efeito vinculante, vinculando todos os órgãos do Poder Judiciário e da administração pública. Lembrando que, assim como na ADI, não vincula o Poder Judiciário na sua função principal, na sua função principal, que é de legislar, tá? Não vincula o Poder Legislativo na sua função de legislar. Vincula todos os órgãos da administração pública, todos os órgãos do Poder Judiciário, tá? Obrigando eles a decidir conforme decidiu o STF, mas não vincula o Poder Legislativo na sua função principal de legislar, porque senão engessaria o Poder Legislativo e ele não poderia, por exemplo, criar uma outra lei, não poderia ter a reação legislativa, e isso não é possível, seria uma invasão de poderes, de competências, e diante da separação de poderes, não é possível isso, tá? Então, o Poder Legislativo está livre para criar outra norma, se quiser. Então, meus efeitos são ex-tunc, ou seja, tudo retroagindo lá do início. A cautelar será decidida por meio de maioria absoluta, uma das formas da própria cautelar, será uma das formas da própria cautelar é suspender o julgamento de processos que, por acaso, estejam em tramitação. Essa suspensão se dá por um prazo de até 180
80 dias, tá? Então, é bem interessante esse conhecimento sobre a ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade. Uma outra característica da ADC, gente, que é muito importante, é importante que a gente fale sobre essa característica, é que a ADC, ela tem uma característica interessante em relação ao princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Todas as leis, elas nascem presumidamente constitucionais em respeito ao princípio da segurança jurídica. No entanto, alguém pode questionar por meio do controle difuso, qualquer juiz ou tribunal pode fazer ou declarar uma lei inconstitucional, mas pelo controle concentrado, qualquer um dos legitimados pode questionar a constitucionalidade dessa lei. Nisso ocorre o seguinte: se uma ADC for ajuizada, então, antes de falar da ADC, deixa eu explicar. A presunção de constitucionalidade é uma presunção relativa, chamada presunção iuris tanto. Então, essa presunção relativa, justamente porque ela é relativa, ela é considerada constitucional até que alguém a questione e o tribunal ou o STF diga que ela é inconstitucional. Então, essa presunção é relativa, tá? No entanto, a partir do momento que se ajuiza uma ADC e essa ADC for julgada procedente, essa presunção, naquele ponto da lei, ela deixa de ser presunção relativa para ser uma presunção absoluta. Portanto, as leis nascem presumidamente constitucionais diante da presunção relativa. Que presunção relativa é essa? É a iuris tanto. No entanto, ela pode adquirir uma presunção absoluta chamada presunção iuri et iuri. Ok? Então, presunção relativa, quando ela surge, depois, caso ajuizado uma ADC ela for julgada procedente, a presunção deixa de ser relativa e passa a ser absoluta, iuri et iuri. Presta bem atenção nesse ponto, tá? Deixa eu ver se tem mais algo aqui para nós falarmos sobre ADC, gente, na minha filinha aqui. ADC, a decisão, as decisões, a cautelar. Ok, acredito que não temos mais nada para falar da ADC, tá? Vamos agora adiantando o nosso ponto aqui. Como eu falei, uma revisão é algo um pouquinho mais rápido. Então, vamos falar um pouquinho sobre ADO. O que é ADO? Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Que a omissão, ela ataca a omissão do poder público. Por exemplo, a ausência de um comportamento legislativo. Essa ausência pode ser parcial ou pode ser total, por exemplo. Lei de greve do serviço público. Não tem uma lei que regule a greve no serviço público. Isso é uma omissão total. Pode ser também parcial. Quem é competente para analisar ou julgar uma ADO? O STF, se for em face da Constituição Federal. E os tribunais de justiça dos estados, se for em face das constituições estaduais. O objeto, somente omissões por ausência do complemento normativo, tá? Qualquer omissão, tem lá, a Constituição diz, por exemplo, o Estado promoverá a defesa do consumidor na forma da lei. Vamos dizer que essa lei ainda não existisse, claro que ela existe, que é a Lei 8078 de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor, mas vamos dizer que essa lei não existisse. Então, caberia aí uma ADO, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, para que essa omissão legislativa alcançasse, ou melhor, nos beneficie. Normalmente, geralmente, elas alcançam, né, geralmente não, sempre elas alcançam as omissões que são aquelas normas de eficácia limitada. O que é uma norma de eficácia limitada? Que ela está na Constituição, mas ela só terá efeito depois que vier uma lei para regulamentar. A eficácia contida, ela está na Constituição, ela tem efeito, mas uma lei poderá vir a limitar ou restringir os efeitos. Na eficácia limitada, não. Está na Constituição, mas infelizmente, como não tem uma lei, a gente não pode exercer. Por exemplo, direito de greve. Enquanto não vier essa lei, não pode exercer. Claro, hoje a gente exerce o direito de greve dos servidores públicos por meio de uma lei da iniciativa privada, graças a vários mandados de injunção que foram impetrados no STF. Mas também caberia também a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, nesse caso. Tá? Então, omissão, complemento normativo. Legitimados são os mesmos da ADI e da ADC, estão lá no artigo 103 da Constituição, que eu falei agora há pouco, sobre os legitimados da ADC. A petição inicial, sob pena de indeferimento, deve indicar a omissão. Qual é essa omissão que ela está indicando? Qual é a omissão? Falta a lei para a proteção e defesa do consumidor. Perfeito. Então, tem que indicar essa
omissão. Da mesma forma que a ADI, no artigo 16, no artigo 5º, a ADC no artigo 16, essa no artigo 12D, ela diz o seguinte, que não se admite desistência da ação, tá? O relator vai solicitar informações, vai poder também incluir aí a intervenção de terceiros, para que eles se manifestem por escrito. Claro, o AGU também poderá participar, de acordo com a solicitação do relator. Algo de suma importância, eu quero que vocês prestem atenção nesse ponto aqui, principalmente quem vai fazer minhas avaliações, prestem bem atenção nesse ponto de suma importância. Essa ADO é a única ação do controle concentrado em que o PGR, se ele for autor da ação, não se manifestará como custo legis. Em todas as outras ações, ele tanto pode ser autor, a ADI interventiva, por exemplo, ele é o único legitimado para ajuizar, mas em todas as ações ele pode, na ADI, na ADC, na ADPF, ele pode se manifestar, se pronunciar, mesmo sendo autor, ele pode se pronunciar como custo legis. Na ADO, ele sendo autor, não pode se pronunciar como custo legis. Então, na ADO, ele só se pronuncia como custo legis se ele não for autor. Se ele for autor na ADO, ele não se pronunciará como custo legis na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, tá? Esse é um ponto importante aí que eu queria chamar a atenção de vocês, e eu espero que vocês prestem bem atenção. A cautelar também é possível, né, de acordo com excepcional, urgência, relevância. Também tem que ter 8 ministros, 6 ministros votando a favor dessa cautelar. Claro, não se pode acautelar inaudita altera partes, ou seja, não se pode acautelar sem ouvir a outra parte. Então, primeiro eles vão ouvir os órgãos, primeiro eles vão ouvir as pessoas, e aí ele vai, sim, dar a cautelar por meio de 6 ministros. Não há previsão de relator da cautelar em ação direta de inconstitucionalidade por omissão, somente o plenário do STF, por meio da maioria absoluta, 6 ministros, portanto, tá? Os 3 tipos de decisão: suspender, omissão parcial, suspender todos os processos e qualquer providência que o relator entenda que seja necessária. A decisão definitiva na ADO, ela é interessante, eu quero que vocês prestem atenção aqui. Na ADO, o STF, ele vai dar ciência ao poder. Entenda, sempre que um poder estiver em relação com o outro, ele não pode determinar nada para o outro, exceto se for, por exemplo, uma ação do controle fiscalizatória ou uma ação do controle judicial, quando ele determina, por exemplo, que um poder faça seja julgado improcedente uma ação de um poder. Mas nesse caso aqui não, ele não pode determinar que o poder legislativo confecciona a norma, ele vai dar apenas ciência ao poder. Se for órgão, ele dá ciência para que providencie em 30 dias, mas ao poder ele não faz isso. Tá? No mandado de injunção, ele dá uma decisão hoje a teoria chamada concretista intermediária geral, que é o seguinte: o STF determina, encaminha, se for órgão, em 30 dias, se for poder, ele dá uma ciência ao poder, mas se o poder não se pronunciar, aí a pessoa vai exercer o direito de acordo com aquela decisão dada pelo STF, nos limites da decisão dada pelo STF. No caso da ADO, não existe isso, ele dá ciência ao poder apenas e aguarda lá que o poder cumpra com aquela mora legislativa. Já tivemos casos precedentes no STF em que era uma situação envolvendo interesses do Estado, uma questão de tributação, em que o STF deu ciência ao poder. Se o poder não se pronunciasse naquele período de, salvo engano, 180 dias, para a criação da norma legislativa, ou superação da mora legislativa, aí o STF disse que o direito poderia ser exercido de acordo com ou nos limites da decisão que foi dada pelo STF. Regra geral é que ele apenas dá ciência ao poder, deixando bem claro isso aqui para vocês, tá? Então, encerramos a ADI, encerramos a ADC e encerramos a ADO. Vamos agora à ADPF. Se nós tivéssemos uma vinheta aí, seria assim: ADPF, vamos à ADPF agora, direto do YouTube, professor Zivanilson. Vamos dar engajamento aí, pessoal, a essa aula aí, vamos multiplicar, muitos inscritos aí, temos 100 e poucos inscritos, nossa meta é chegar a 10 mil inscritos até o final do ano, tá? Então, vamos lá, vinheta, ADPF. A ADPF também ingressou aí, temos os legitimados da ADPF, lá no artigo 103 da Constituição, são os mesmos da ADI, são os mesmos da ADC, são os mesmos da ADO,
tá? São aqueles novos legitimados do artigo 103 que nós já falamos, também eles são falados na lei, no artigo 2º da lei 9882, que é a lei que regula a ADPF. Competência para julgar a ADPF, STF, se for em face da Constituição Federal. Nos estados, se houver previsão de ADPFs, nos tribunais de justiça dos estados, nas constituições dos estados, os tribunais de justiça serão competentes para analisar. ADPF. Para que cabe uma ADPF? Qual o cabimento de uma ADPF? Qual o objeto de uma ADPF? É uma das ações, ela é chamada uma ação subsidiária, ou seja, se não houver outro mecanismo, outro meio, mandado de segurança, ação popular, ADI, enfim, se não houver outra forma de resolver, é que a gente vai para a DPF. Então, ela é chamada de ação residual ou subsidiária. Isso, quase me foge aqui a mente. Quando é que ela cabe? Evitar lesão a preceito fundamental. Reparar lesão a preceito fundamental. Então, você já percebe que aí nós temos o quê? Nós temos uma ADPF, que ela é... Ajeitar aqui a camisa para ficar mais melhorzinho no vídeo, né? Olá, pessoal. Tá. Beleza. Então, a ADPF ela pode ser preventiva, para evitar a lesão, ou repressiva, para reparar a lesão a preceito fundamental. Givanilson, o que é preceito fundamental? Preceito fundamental, nem doutrina chegou, nem jurisprudência chegou a um consenso do que seja. Alguma parte da doutrina, como o Alexandre de Moraes, tem uma ideia do que seja, a jurisprudência caminha também nesse mesmo sentido, enfim, alguns doutrinadores e jurisprudência caminham no sentido de que preceito fundamental é a mesma coisa, ou seria algo ligado também aos princípios fundamentais, aqueles princípios sensíveis da Constituição, mas principalmente a princípios fundamentais e a direitos fundamentais constantes da nossa Constituição Federal, tá? Então, a DPF, ela vai, por exemplo, atacar ato do poder público, pode ser um objeto da DPF. Que ato do poder público? Uma portaria de um governador, enfim, qualquer ato do poder público, tá? Pode ser ato genérico ou ato concreto do poder público, que esteja afetando um preceito fundamental. Por exemplo, um ato do poder público de um governador que determina a transferência de 3.000 presos para um presídio com capacidade para 1.000 presos, ou para 500 presos, enfim, vai haver ali uma superlotação. Então, qualquer ato do poder público que implique violação a um preceito fundamental e principalmente princípio da dignidade da pessoa humana, vai ser possível ajuizar ali uma ADPF e, como eu disse, ela é subsidiária quando não houver nenhum outro meio para combater aquele mal, tá? Sim, outro detalhe, gente, que eu me lembrei agora. A ADO, eu vou falar depois. Vamos seguindo aqui em frente, tá? Como diria Bonner, calma. Vamos seguir. Então, gente, a ADPF, ela cabe, por exemplo, contra lei municipal em face da Constituição Federal, leis anteriores à Constituição, decisões judiciais, desde que as decisões judiciais não tenham transitado em julgado, tá? Ela cabe contra essas decisões judiciais. Contra, quando eu falei atos do poder público que atentem contra princípios ou preceitos fundamentais, ou cláusulas fundamentais, tá? As decisões judiciais têm que estar, não podem já ter transitado em julgado, não cabe contra a súmula vinculante, porque súmula vinculante não cabe nenhuma ação do controle de constitucionalidade, até porque os mesmos legitimados para ajuizar, por exemplo, uma ação do controle concentrado são os mesmos legitimados para também pedir cancelamento de súmula vinculante. Então, é mais fácil pedir um cancelamento do que ajuizar uma ação do controle concentrado, tá? Ela não cabe contra atos, por exemplo, os atos políticos, o veto político do Executivo, por exemplo, não cabe a DPF, tá? Não cabe a DPF também contra projetos de lei. A gente viu que projeto de lei cabe o quê? Controle preventivo, não controle repressivo, tá? Procedimento, está lá no artigo 3º da Lei 9882 também, deve-se apresentar os fundamentos, o pedido, mostrando quais são os atos, quais são os preceitos que estão sendo violados, sob pena de indeferimento da inicial, por inépcia da petição inicial. Já a liminar está prevista lá no artigo 5º da Lei 9882, o relator, por meio de extrema relevância, urgência, perigo de lesão, enfim, pode deferir ali o pedido para que haja ali uma possibilidade de ser ali
suspender algum processo, suspender o ato que está sendo praticado, tá? Amicus curiae também pode participar. A decisão, da mesma forma da ADI, da ADC e da ADO, tem que ter 8 ministros presentes, mas pode ser por 6 votantes, ou seja, maioria absoluta, tá? No período de recesso, o relator pode conceder a liminar também. A decisão definitiva tem que ser maioria absoluta com 8 ministros presentes. Os efeitos são erga omnes, ou seja, contra todos. Vinculante, vincula os órgãos do Poder Judiciário e todos os órgãos da administração pública, com exceção do Legislativo na sua função principal de legislar. O STF também pode modular os efeitos dessa decisão por meio de 2/3 dos seus membros, pode modular os efeitos da decisão, assim como também o faz na ADI. E, em regra, é que os efeitos são ex tunc, ou seja, tudo retroágil, mas, como eu falei, ele pode modular os efeitos, por uma questão de segurança jurídica, para valer do trânsito julgado, para valer daqui a alguns meses, para valer daqui a algum tempo, tá? Então, é possível, sim, essa modulação dos efeitos na ADPF. Então, gente, encerramos a ADPF, viu? Como é rápido o controle de constitucionalidade, como está sendo um pouquinho rápido a nossa revisão. Claro, nossa revisão está sendo rápida porque não é algo que a gente vai se aprofundar com muita, e vocês também precisam ali de um tempinho, de uma aula rápida, coloque aí no 1.2, 1.5, né, para vocês ouvirem de uma forma mais rápida, e assim agilizar a situação para vocês. Ainda tem outros pontos aqui que eu vou observar também para vocês. Vamos agora à ADI interventiva. Vinheta. ADI interventiva. Vamos lá, ADI interventiva. Origem da ADI interventiva. Teve origem lá em 1930, entrou ali na Constituição de 1934, 1930, por ali, e ela visa ali proteger ou preservar os princípios constitucionais sensíveis, lá do artigo 34, inciso 7, né, que é a reforma republicana, enfim, a gente fala daqui a pouquinho sobre eles. Ela vai declarar também essa omissão inconstitucional semelhante à omissão, mas aqui só temos um legitimado, que é o PGR. Só o Procurador-Geral da República é legitimado para ajuizar a ADI interventiva. A ADI interventiva vai questionar a constitucionalidade de qualquer ato ou omissão do poder público, tá? Descaso com presos, ato de corrupção, tudo isso. Já tivemos uma ADI interventiva, no caso de um governador, sempre cito isso nos meus exemplos, do Luiz Roberto Arruda, lá em Brasília, recebeu propina, dinheiro e tal, entraram com a ADI interventiva, querendo intervenção federal no Distrito Federal, porque ele era governador do Distrito Federal, porque entende-se que ali, quando o governante pratica um ato de corrupção, ele está atingindo ali a forma republicana, né? Que republicana é que a coisa é pública, res pública, né? Então, é isso. Os objetivos da ADI interventiva são o quê? Declarar, né, ou decretar uma intervenção. É um dos objetivos também, decretar a intervenção. A intervenção federal, a gente sabe que ela ocorre sempre, nós estudamos isso, não sei se todos aqui estudaram comigo essa parte de intervenção federal, mas nós vimos que a intervenção ela ocorre por ofício, por exemplo, de ofício, melhor dizendo, pelo presidente da República, por solicitação do poder que está sendo coagido, do poder coacto, né, pode ser legislativo ou executivo, por requisição do poder judiciário, quando for legislativo ou executivo, tem que passar pelo crivo político, né, do Congresso Nacional, se for requisição do judiciário, não passa, né, e também se for algum descumprimento de lei também federal, não passa também pelo crivo do chamado crivo político, né, mediante, e a outra forma de intervenção federal é mediante a ADI interventiva. São essas 4 que pode-se ter aí uma intervenção federal, tá? Nada do que o povo está pedindo aí, enfrentar os quartéis, não tem previsão constitucional essas intervenções federais que o povo está pedindo aí enfrentar os quartéis. Tem nada a ver com intervenção federal isso. Intervenção federal, não existe intervenção federal na União, tá? E o poder, as Forças Armadas, elas não são poder moderador, como Ives Granda Martins defende, tá? Só para pontuar isso aí. O cabimento, qualquer ato normativo do poder público, né, concreto, ou normativo concreto, tá? Omissão que viola os princípios sensíveis, nós temos lá os princípios sensíveis, a forma republicana, a autonomia dos municípios, enfim, estão todos lá no artigo 34, inciso 7 da Constituição Federal. A competência será do STF, quando for em face da Constituição Federal, movida ajuizada, melhor dizendo, pelo Procurador-Geral da República, quando for ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado,
caso haja essa previsão nas Constituições dos Estados, aí sim ela será pelos TJs, né? O Tribunal de Justiça dos Estados serão os competentes, como eu falei, legitimado aqui apenas o PGR. A Lei 12.562 regula todo o procedimento dela, o artigo 3º vai falar, tudo tem que estar o princípio violado, sob pena de indeferimento. A liminar também é possível, maioria absoluta vai suspender os processos ou os atos que estão sendo questionados. AGU, PGR, né, vão ser ouvidos, o PGR, o autor, vai ser ouvido a AGU, e o PGR vai ser ouvido também na função de custo legis, pode-se convocar, o relator pode convocar também a figura do amicus curiae para participar de audiências públicas. As decisões também, mesma coisa, 8 presentes, 8 ministros presentes e 6 votando a favor. O que o STF vai fazer vai ser declarar a inconstitucionalidade do ato. Ponto importante aqui para vocês. STF não declara em hipótese alguma, o STF não declara intervenção federal. A intervenção federal é um ato privativo do presidente da República, do chefe do executivo, ou do presidente, ou do governador do estado, quando for dos estados nos municípios. Mas nunca, nunca, nunca o STF vai poder decretar intervenção federal da União em estados. Quem faz isso é o presidente da República. Outro detalhe, Giovanni, o presidente da República, quando recebe a informação que o STF declarou a inconstitucionalidade daquele ato e o pedido do PGR pela intervenção federal da União num determinado estado, o presidente é obrigado a decretar a intervenção. De forma alguma, o presidente tem ato discricionário, até porque é um ato muito mais político, e ali ele pode estar se prejudicando politicamente se ele fizer aquela intervenção. Se ele entender que politicamente não é viável, não é necessária aquela intervenção, ele não fará. Tá? Então, ali temos a possibilidade do presidente da República decretar ou não a intervenção. Lembrando que essa decisão do STF é uma decisão irrecorrível, tá? Então, encerramos também a ADI interventiva, gente. Encerramos as 4. Encerramos a ADC, a ADO, a DPF e a ADI interventiva. Agora nós vamos fazer uma rápida revisão de hermenêutica constitucional e dos princípios de interpretação constitucional, tá? Vinheta. Hermenêutica constitucional. A hermenêutica constitucional, ela vai nos falar que é aquela ciência que vai estudar a interpretação da Constituição. Hermes era aquele senhor que ficava ali interpretando o que os reis diziam e trazendo para os povos. Não se sabe se o que Hermes falava era uma verdade ou era uma fake news, de fato ele estava interpretando ou não, se eram os deuses que falavam para ele ou se era ele mesmo que criava da sua própria mente, da sua própria cabeça. Enfim, por isso que se origina da palavra Hermes, a expressão hermenêutica, tá? A Constituição tem a sua ciência própria de interpretação, baseada ali, baseada na supremacia da Constituição, nos princípios. Nossa Constituição, por exemplo, é chamada de Constituição principiológica, tem recheada de normas de conteúdo programático, ideológicas, né, várias ideologias dentro do nosso texto da Constituição, tá? Outro detalhe, texto claro precisa de interpretação? Claro que precisa, porque se ele é claro é porque um dia ele foi interpretado. O que é que prevalece? A vontade da lei ou a vontade do legislador? Preste atenção nesse ponto. Prevalece a vontade da lei e não do legislador, conforme nós falamos já em sala de aula. Falamos também sobre a classificação das normas jurídicas. Nós temos a classificação quanto ao sujeito, que ela pode ser doutrinária, por exemplo, um artigo, um livro, o que os doutrinadores, o que os homens estão escrevendo ali, um artigo que você escreve, por exemplo, que é publicado, é, de fato, ali algo doutrinário, né? São os operadores do direito, somos nós que fazemos essa doutrina, advogados também contribuindo ali com com seus artigos. Judicial, são juízes e tribunais, agora aqui participa também os advogados, né? Porque se chega para o juiz é porque o advogado insistiu em alguma tese, defendeu alguma tese por ali. Autêntica, com o próprio legislador cria uma lei para fazer uma própria interpretação. Aberta, aquela interpretação que o Peter Haber, o alemão, entende que os intérpretes da Constituição devem ser todos, deve ser o povo, né? O Poder Judiciário deve sim ter ali a interpretação, mas o povo tem que ter uma participação mais ativa na interpretação, segundo esse entendimento aqui do Peter Haber. Quanto aos efeitos, ela pode ser declarativa, ela não vai
inventar nada, só vai declarar aquilo que está no texto. O exemplo, nós temos o artigo 12 da Constituição, inciso 1, que diz que são considerados brasileiros aqueles que nascem ou nascidos na República Federativa do Brasil. Aí o Flávio Martins diz que, nesse caso, deveria ser nascidos no território brasileiro. Então, ali está só declarando, explicando algo, trazendo um esclarecimento melhor para a população, ou para nós, né, operadores, enfim, por isso que ela é declarativa. Restritiva, o legislador disse mais do que deveria. Extensiva, ele disse menos do que deveria. Artigo 60, parágrafo 4 da Constituição, fala de cláusulas pétreas, que, inciso 4, parágrafo 4, inciso 4, são cláusulas pétreas, direitos e garantias individuais. Aí a pergunta é, e os direitos fundamentais? São cláusulas pétreas? Ou somente os direitos e garantias individuais, aqueles que estão topograficamente, ou seja, no título 2 da Constituição, lá no artigo 5º? Não. A doutrina entende, nessa interpretação extensiva, que todos os direitos fundamentais são também cláusulas pétreas. Isso é a importância da interpretação extensiva, tá? Vamos lá, aqui na nossa filinha, para a gente seguir aqui direitinho. Falamos também sobre mínimo existencial, as decisões devem ser rasas, ao invés de profundas, né? Isso é uma forma de se combater o ativismo judicial. Falamos sobre o constitucionalismo popular, do Mark Tushner, que ele defende que a interpretação da Constituição deve estar nas mãos do povo, aí o constitucionalismo popular já faz uma crítica, dizendo que sim, tem que estar nas mãos do povo, mas não pode se tirar das mãos do protagonismo do Poder Judiciário. Falando sobre a análise econômica do direito, do Richard Posner, né, que as decisões, elas devem ser decisões com custo e benefício, o intérprete tem que pensar numa decisão que tenha de fato eficácia, que tenha de fato uma relação, um custo e um benefício, e não apenas uma decisão que seja uma decisão que tão somente decida por decidir, que ela pode se tornar uma decisão inócua. Por isso ele diz que a decisão tem que ter um suporte dentro da economia e direito ali se entrelaçando, se interrelacionando. A ideia, hoje, um dos grandes expoentes dessa teoria é o americano Richard Posner, da escola de Chicago, nos Estados Unidos. Falamos também sobre o princípio da integridade de Ronald Dworkin, que as decisões judiciais, elas são decisões baseadas no passado, mas decisões que afetam o presente e também afetarão também o futuro. Essa é a regra da integridade de Ronald Dworkin. Regras e princípios, nós também falamos um pouquinho, regras são algo mais difícil, interpretação mais restrita, princípios de interpretação mais abertas, mais flexíveis, são os princípios, são mandamentos de otimização, né, são mandados de otimização. Falando sobre derrotabilidade ou superabilidade, que é afastamento de uma norma, naquele caso concreto, desde que não gere ali uma jurisprudência, um caso concreto, enfim. Por fim, falamos também sobre métodos de interpretação. O primeiro método que nós falamos foi o método jurídico, ou hermenêutico clássico, que ele utiliza todos os métodos de interpretação como se a Constituição fosse uma lei. Então, por exemplo, ele utiliza o literal, que é o primeiro que a gente se depara com ele utiliza o lógico, que é baseado em raciocínio lógico, o teleológico, que é baseado no fim, a finalidade, o histórico, que vai até buscar por que aquela lei foi criada, o que era que acontecia naquele momento em que aquela lei foi criada, o genético, que vai buscar ali na gênese da lei, os pareceres, os princípios, os votos, melhor dizendo, os pareceres dos legisladores. O sistemático, né, que analisa todo o sistema como um todo, não apenas uma parte isolada. Esse é o método jurídico clássico ou hermenêutico clássico. Também nós temos o método tópico problemático, que é aquele método que ele parte do problema, ele tem um problema e ele encaixa dentro da norma, diferentemente do hermenêutico concretizador, que eu tenho uma pré-concepção, uma ideia na minha mente do que eu vou decidir. Por exemplo, eu tenho uma pré-concepção hoje do que é casa. Então, casa, talvez, se você não estuda direito, ou nunca estudou direito, ou se está estudando direito pela primeira vez, você vai dizer, não, casa é o local onde eu moro. É onde eu estou, onde eu durmo, onde eu me alimento e tal, enfim. E se você for, do ponto de vista jurídico, você já tem uma pré-concepção. Por quê? Você sabe que casa não é apenas isso, casa não é apenas o local onde você mora. Existem
N definições do que seria casa dentro do ponto de vista jurídico. Portanto, o hermenêutico concretizador, ele parte de uma preconcepção que eu tenho para interpretar o problema. Já o tópico problemático, eu parto de um tópico, de um problema, para jogar dentro do texto constitucional e buscar a solução. Tá? Então, a diferença entre hermenêutico concretizador e o tópico problemático. Tá? O científico espiritual, ele se utiliza de várias regras. Eu vou buscar ali a captação espiritual, qual o espírito da coisa. Eu trabalho com questões que vão além do direito, são questões metajurídicas, religiosas, filosóficas, políticas, econômicas, enfim, várias questões que eu vou buscar para interpretar aquilo ali, muito além do ponto de vista jurídico. Esse é o método chamado de científico espiritual, tá? E o método normativo estruturante. O que é o método normativo estruturante? Ele vai dizer para a gente o seguinte, que a norma é muito mais do que o texto. Aí você pode criar uma confusão. Norma, texto, tudo não é a mesma coisa. Não, o texto está dizendo aquilo que a norma quer dizer. Vamos falar numa abstração, menos abstração, mais explicação. Vamos lá, dá um exemplo para você entender. A Constituição diz que o preso terá o direito de permanecer calado. Quando a Constituição disse que o preso, ela está se referindo só ao preso, ela fala assim, ó, o preso, será que só é o preso? Ou será que o réu preso é o réu preso, é o réu solto, é o do processo administrativo, é do processo civil, é uma testemunha? Por quê? Porque aqui nós temos o fundamento, aquilo que fundamenta o princípio, chamado o princípio do ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, ou da não autoincriminação, ou do... Eu vou tentar, viu? Vou tentar. Não vai ser legal não, mas eu vou tentar. Nemo tenuto se detegere. Se está errado, se está feia a pronúncia, não sei. Eu sei que é o princípio da não autoincriminação. Só se aplica ao preso? Não só se aplica ao preso, porque a norma não quis, a norma foi além do texto. A norma, muitas vezes, ela vai além do que o texto está escrito. Por isso, normativo estruturante. A estrutura da norma vai além daquilo que está no texto. É o real sentido do texto que importa, e não apenas aquilo que está naquele texto. E o comparativo, claro, vai comparar a nossa legislação, a nossa Constituição, com outras constituições, com outras normas, com outras legislações de outros países, tá? Então, a gente chegou ao fim agora do nosso penúltimo ponto, que era métodos de interpretação e hermenêutica constitucional. Agora nós vamos estudar princípios de interpretação constitucional. E agora a gente encerra a nossa aula com esse ponto. Princípios de interpretação constitucional. E o primeiro deles é princípio da unidade da Constituição. O que é que ele vai dizer, gente? A Constituição é um todo. Primeiro a vinheta, vamos lá, a vinheta. Princípios da unidade da Constituição. Penúltimo ponto. Vamos lá. Princípio da unidade da Constituição vai dizer para a gente o seguinte: a Constituição é um todo. Eu não posso interpretar analisando apenas um princípio, apenas uma regra, apenas um texto isolado. Eu tenho preceitos totalmente integrados. Eu tenho algo que vai encaixar no todo. Então, o princípio da unidade da Constituição vai me dizer que eu tenho um conjunto de normas, que eu não tenho normas isoladas. Não posso interpretar isoladamente. Daí deriva-se a ideia de que não há hierarquia entre normas constitucionais originárias. Daí deriva-se a ideia de que não existe conflito ou colisão de normas originárias, porque a interpretação é feita em conjunto, ou melhor dizendo, entre normas constitucionais originárias. Não existe essa colisão, não existe esse conflito, não existe essa antinomia. O que existe é uma interpretação em conjunto, baseada nesse princípio da unidade da Constituição. O princípio do efeito integrador é um outro, segundo princípio que nós estamos estudando. Ele vai nos dizer o seguinte, que não se pode colocar em risco a estabilidade das instituições, não se pode colocar em risco a integração política e social para se dar uma decisão judicial. Então, as decisões judiciais devem buscar essa integração, devem buscar essa integridade. Por quê? Se eu busco essa integridade, se eu busco essa integração,
Quando eu decido, quando o intérprete, quando o juiz decide, ele está preservando a própria Constituição. Ele está integrando, ele está preservando, por isso que o nome é efeito integrador. A decisão integra, permanece íntegra, perfeita à Constituição. Ele não está quebrando a separação de poderes. Nós tivemos um caso em que alguns partidos políticos ingressaram com pedido de impeachment contra o então presidente Temer, depois do impeachment da Dilma, né, que ele assumiu por 2 anos, e aí a gente sabe que a Constituição garante, o regimento interno e tudo garante que o presidente da Câmara tem discricionariedade para botar em votação ou arquivar os processos de impeachment. Então, ele não botou em votação o processo de impeachment do ministro Temer, do presidente Temer. E aí ajuizaram uma ação no STF pedindo que obrigasse o presidente da Câmara a colocar em pauta, em votação, aquele pedido de impeachment. O presidente da Câmara disse que não ia colocar, tal, e aí ajuizaram a ação. Foi o que o STF disse. Baseado nesse princípio do efeito integrador, não se pode quebrar a harmonia entre os poderes. Não se pode. Se a Constituição, se a própria Constituição não determina, se o próprio regimento interno, questão interna corporis, protege, então não seria o STF que iria quebrar essa harmonia, essa integridade, essa estabilidade política e social. Por isso que o STF indeferiu esse pedido. Outro princípio terceiro, chamado da concordância prática ou harmonização. Esse princípio tem uma relação muito forte com os direitos fundamentais, principalmente quando há ou quando houver colisão entre eles. A colisão entre princípios em direitos fundamentais é algo que ocorre com muita frequência. Vimos agora na pandemia a colisão, possibilidade de direito de ir e vir com a saúde pública, remuneração de servidores públicos nos sites das suas administrações, enfim, várias coisas nós tivemos, várias ações nós tivemos, tentando impedir essa divulgação, mas o STF disse que não. Há um ônus quando a gente assume o serviço público, que é de que, em outras palavras, que o nosso patrão, que é o povo, saiba quanto é que o servidor público recebe. Então, entre essa harmonização, entre essa concordância prática, prevaleceu o quê? O direito à informação. Mas nem sempre vai prevalecer esse direito à informação. Às vezes prevalece o individual. Nesse caso, prevaleceu o direito à informação, tá? Então, foi divulgado, sim. Quarto princípio, o princípio da justeza ou conformidade funcional. Esse daí, também parecido com o princípio do efeito do integrador, ele preserva a competência dos poderes. Nós temos um exemplo lá no artigo 52(10) da Constituição, que fala que, no controle difuso, o Senado poderá suspender a eficácia de uma lei declarada inconstitucional pelo STF. Ocorre que o STF, na doutrina ali do Gilmar Ferreira Mendes, quando ele ainda era advogado-geral da União, depois ele chegou no STF junto com o ministro Aires Grau, ele conseguiu colocar uma teoria chamada teoria da abstrativização ou transcendência dos motivos determinantes. Essa teoria da abstrativização dizia o seguinte, ele defendia o seguinte, que quando o STF decide pela inconstitucionalidade de uma lei, não precisa mais encaminhar para o Senado. Decidiu, está decidido, acabou-se. Mas depois isso caiu e o STF passou o entendimento, é o entendimento que prevalece hoje, que o seguinte, a partir do momento em que o STF decide, e a Constituição diz no artigo 52(10), que o Senado vai poder suspender essa lei, deve-se obedecer à Constituição para que haja essa harmonia, para que haja essa justeza, né, funcional, ou conformidade funcional, em obediência à separação dos poderes, à competência dos poderes. O STF não poderia suprimir uma competência de um poder sem que houvesse uma mudança na Constituição. Então, não poderia fazer isso. Hoje prevalece a ideia de que o STF, sim, deve encaminhar para o Senado, e encaminha, e o Senado decide se suspende ou não a eficácia de uma lei quando do controle difuso de constitucionalidade. Outro princípio, quinto princípio, da força normativa. Força normativa, todos nós sabemos, a Constituição ela é cogente, ela tem força, ela é norma, ela obriga, né, ela tem uma eficácia maior, e essa eficácia maior, ela atinge todas as normas, tá? Inclusive as normas programáticas, que em algum tempo discutiu-se, porque a norma programática não tem eficácia, o STF disse negativo. A norma programática tem sim eficácia, deve ter eficácia.
as normas programadas são verdadeiros programas de governo de esquerda e de direita, que seja quem esteja no poder, as normas programáticas estão lá no artigo 6º, estão lá no artigo 3º, que constitui objetivos da República Federativa do Brasil, erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Tudo isso são normas programáticas, e essas normas programáticas têm sim eficácia, tanto que nós tivemos várias decisões do STF nesse sentido. Nós não temos, por exemplo, o preâmbulo não é uma norma constitucional, o preâmbulo não tem força normativa, então o preâmbulo é apenas uma filosofia do poder constituinte da época, ele não tem força normativa, mas as demais normas da Constituição, elas têm sim essa força normativa. E também, ligada à força normativa, nós temos o 6º princípio, que é o princípio da eficiência ou máxima efetividade, que também fala e reflete nas normas programáticas. Como eu disse, essa discussão que surgiu de que normas programáticas não tinham eficácia, estavam apenas na Constituição, a Constituição não pode ser considerada letra morta. Nada na Constituição pode ser considerado letra morta, inócua, vazia, sem sentido, de forma alguma. Elas têm sim norma, elas têm poder de império, são normas cogentes, e tem lá no artigo 6º o direito ao transporte, aí o Uber se instala no Brasil, aí questiona-se, não pode, tal, porque os outros taxistas pagam, o Uber não paga, tal. Aí os tribunais decidiram o seguinte, o Uber pode sim se instalar no país, porque a Constituição garante o direito ao transporte. O direito ao transporte é um direito garantido à sociedade, à população, é uma norma programática, está no artigo 6º, mas tem eficácia, e aí, baseado nesse princípio da eficácia da máxima efetividade, foi sim deferido que o Uber poderia permanecer. O princípio da constitucionalidade das leis, como eu já falei anteriormente, falando das leis constitucionais, presumem-se constitucionais, as leis presumem-se constitucionais, baseando-se aí no princípio da segurança jurídica, né, o Poder Judiciário, ele poderá decretar a inconstitucionalidade de uma lei quando essa lei for questionada, tá? Mas uma ADC ajuizada e declarada constitucional, melhor dizendo, procedente, essa lei, nesse ponto, passa a ser uma presunção que antes era relativa, iuris tanto, passa a ser absoluta, iuri et iure. Então, a presunção de constitucionalidade da lei é um princípio. 8º princípio da supremacia da Constituição. A Constituição está sempre no topo, no ápice, por isso que todas as leis, elas devem ser interpretadas à luz da Constituição, deve partir da Constituição essa interpretação, não se pode limitar esse texto da Constituição, mas interpretar a partir da Constituição. Temos também o princípio da proporcionalidade, que ele tem 3 aspectos, nós vimos adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. A adequação, os objetivos daquilo foi alcançado. Necessidade, eu verifiquei todas as outras alternativas, essa alternativa é a melhor. Proporcionalidade em sentido estrito, nessa colisão, nessa ponderação, prevalece o melhor, prevalece o que é de mais interessante. Então, nós temos 2 exemplos aí, por exemplo, vou citar só um mesmo, a lei da Covid, lei 13.979, máscara, distanciamento social, isolamento, tudo isso. Baseado na adequação, os objetivos estavam sendo alcançados? Sim, os índices estavam sendo reduzidos, então a lei era constitucional. A necessidade, tinha outras alternativas? Infelizmente não. Nós adotamos e ainda hoje adotamos, com mais de 104 anos depois, as mesmas, o isolamento, o uso de máscara, lá da gripe espanhola de 1918. Mas são as alternativas que nós tínhamos, e para não sobrecarregar, para não colapsar o sistema de saúde e principalmente evitar um maior número de mortes, era extremamente necessário isso. Então, entre o direito de ir e vir, entre o direito de se reunir e vários outros direitos, prevaleceu o direito à saúde pública. Então, o princípio da proporcionalidade na interpretação foi aplicado, sim. O princípio da proporcionalidade também ainda tem outra vertente, que é a proibição do excesso. Não se pode exceder nisso. Por exemplo, no período de pandemia, ninguém era proibido de sair de casa. Você podia sair de casa para ir a um supermercado, ir a uma farmácia, enfim, uma padaria, fazer atividades essenciais. O que não podia era aglomerar, era estar sem a máscara em locais, enfim, era isso que não podia. E a proteção deficiente, que deve haver, sim, uma proteção que seja o suficiente para proteger aquele direito fundamental. Por fim, o último princípio, o princípio da interpretação conforme a Constituição, ele trabalha com 2 ou mais interpretações diferentes. Não é uma única interpretação, 2 ou mais. Preste atenção nesse ponto aqui.
tá? Então, o intérprete vai optar pelaquela melhor, aquela que mais se aproxima da Constituição Federal. Um exemplo, a DC 19, na Lei Maria da Penha, no exemplo que eu citei agora há pouco, sobre a interpretação conforme a Constituição, no ponto em que nós falamos sobre princípio da isonomia ou igualdade substancial material, tá? Não pode contrariar expressão literal da Constituição e não pode perverter a vontade da lei, né? Muito embora você pode ler aí vontade do legislador, tecnicamente não está correto, mas a gente escuta muito essa expressão vontade do legislador, correto seria a vontade da lei e não do legislador. Vamos prestar atenção nesses pontos aí, tá? Deixa eu ver se tem mais algum ponto interessante aqui para eu passar para vocês, tá? Só recapitulando rapidinho, nós falamos da ADC, nós falamos da ADO, a ADO é aquela que o PGR, se ele for ajuizar uma ação de ADO, de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ele não poderá ser custo legis, apenas o autor da ação. Tá? Nós falamos também sobre a DPF, que vai poder impugnar ações, decisões judiciais, desde que não transitadas em julgadas, atos normativos de caráter geral, de caráter abstrato, tá? Tanto do Poder Legislativo, enfim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu falar sobre a DPF, certo, e reparar a lesão ao preceito fundamental. Falamos sobre legitimados, vocês vão ver lá os legitimados do artigo 103 da Constituição. Nós temos legitimados universais e os legitimados interessados ou especiais. Os universais, gente, são aqueles que não precisam de pertinência temática. Os especiais são governador de estado, mesa da Assembleia Legislativa, confederação sindical, entidade de classe de âmbito nacional, são esses que são os legitimados especiais ou interessados, tá? Então, são esses aí que são os interessados. No tocante à ADPF, tem uma coisa interessante, tá? A ADPF, ela pode, se uma lei federal contrariar, uma lei municipal, desculpa, contrariar a Constituição Federal, qual é a ação que a gente utiliza? A ADPF. Agora, eu posso ajuizar uma ADI no Tribunal de Justiça local se essa lei também estiver contrariando a Constituição do Estado numa norma de reprodução obrigatória ou diretamente numa norma que já está na Constituição do Estado e que está contraria a Constituição Federal e contraria a Constituição Estadual, eu posso ajuizar uma ADI. Do contrário, eu só posso ajuizar a DPF junto ao STF. STF eu nunca posso ajuizar a ADI quando é uma lei municipal em face da Constituição Federal. Perfeito? Ok, a DPF, ADC, nós vimos as ações, podem ser por 6 membros, podem deferir a medida cautelar, que é a maioria absoluta, né, as decisões. Também vimos que o princípio da presunção da constitucionalidade, a ADC, ela, se for julgada procedente, ela vai ali fazer o quê? Se ela for julgada procedente, torna a lei presunção absoluta naquele ponto ali, tá? A ADO, nós vimos que os mesmos legitimados da ADO são os mesmos da ADI e da ADC, né? São os mesmos 9 legitimados. Nós vimos também que a medida cautelar é admitida na ADO também, é possível suspender os atos, tá? Suspender algum tipo de ato. E a ADO, ela busca combater a síndrome de inefetividade das normas constitucionais, assim como o mandado de injunção também visa combater isso. E ela tem ali combate situações gerais, não situações individuais. Situações individuais é combatida por meio do mandado de injunção. Mandado de injunção, lembra que eu falei ali daquela a lei de greve do serviço público, que tivemos várias leis que foram impetradas, enfim, vários mandados de injunção, desculpa, que foram impetrados. A ADI interventiva, ela pode ser impetrada, nós vimos também que ela pode ser ajuizada somente pelo PGR, tá? E ele visa o que ali?
a constitucionalidade de qualquer ato do poder público, qualquer ato que seja omissão, né, ato legislativo do poder público, corrupção, por exemplo, tá? Ali pode ser ajuizado. Por exemplo, corrupção, presídio, geralmente ocorre isso, né? Você tem o caso do corrupção do Luiz Roberto Arruda, José Roberto Arruda, eu acho, foi que eu citei agora, né? E ali a gente falando também sobre a questão dos métodos de interpretação, né? Falando sobre método jurídico clássico, né? Hermenêutico concretizador, cuidado aí nessa diferenciação. O hermenêutico, o tópico problemático, eu parto de um tópico, de um problema, para encaixá-lo na norma. O hermenêutico concretizador, eu tenho uma preconcepção, então eu parto da norma para o problema, é o contrário, tá? E o científico espiritual, eu vou trabalhar com ele com questões metajurídicas, certo? Normativo estruturante, eu vejo o real sentido da norma, e não o que está no texto apenas. Vamos lá, tem mais alguma coisa aqui? Concordância prática, falamos que o conflito entre direitos fundamentais, né, em direitos fundamentais tem a ver com concordância prática, interpretação conforme a Constituição, mais de uma interpretação, né, que a gente chama de interpretação, duas interpretações, ou mais de duas, plurinterpretações, e, enfim, princípio da unidade da Constituição, princípio do efeito integrador, princípio da justeza, o princípio da justiça é aquele quando o STF deixou de aplicar a questão teoria da abstrativização, né, ou transcendência dos motivos determinantes, aí ele aplicou ali o princípio da justeza. Deixa eu ver se tem mais algum ponto interessante para vocês. Bom, gente, eu acredito que sim, tá? Todos os pontos que eu tinha aqui, que eu anotei, e tudo que eu falei, todos os tópicos que eu falei, os pontos que eu falei também, que eu anotei aqui, enfim, que eu já tinha começado a anotar da revisão, estão todos aqui. Eu espero que a revisão, de fato, sirva para vocês estudem, leiam, revejam, enfim, deem uma olhada em tudo que está aí na revisão. E também, gente, aproveitem, vão nos livros, no livro do Flávio Martins, vão nos slides, tá? Estudem, vão para o QC concurso para responder questões, tá certo? Nossa prova serão 10 questões, teremos questões de ADC, de ADO, de ADPF, ADI interventiva, método de interpretação, princípio de interpretação. Então, gente, tá tranquila a nossa prova, tá? Com essa revisão, vocês vão arrebentar aí na prova e nas questões de OAB daqui para frente. Valeu, galera. Então, nós vamos encerrar, porque encerramos o conteúdo, como eu disse, era um conteúdo breve, não íamos nos aprofundar muito no conteúdo, até porque é apenas uma revisão aí para a gente ganhar um tempinho. Valeu? Então, galera, um forte abraço, Deus abençoe vocês, uma boa semana para todo mundo, um bom resto de semana para todo mundo, uma boa prova, com tranquilidade, com paz, e Deus abençoe todos. Que todos aí possam, qualquer dúvida aí me procura no privado, me procura aí no grupo, e estou à disposição para sanar qualquer tipo de dúvida, tá bom? Valeu, galera, forte abraço! Vamos engajar esse canal do YouTube, pessoal. Queremos aí, minha meta é 10 mil seguidores até o final do ano. Valeu, galera, forte abraço!